Olá, pessoal. Nessa terça-feira, 30 de maio de 2023, nós vamos fazer a nossa aula número 22. Vamos comentar os números 1210 a 1270 do Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos falar nessa aula sobre o sacramento do batismo. Depois que nós introduzimos a economia sacramental nas últimas duas aulas, hoje nós começamos a falar sobre os sacramentos da iniciação cristã. Então aqui já, a partir do 1210, já explica que os sacramentos da nova lei, o que é isso? Sacramentos da nova lei. É porque havia os sacramentos da antiga lei, ou da antiga aliança, ou do Antigo Testamento, da mesma, né? Por exemplo, a circuncisão, os sacrifícios, né, aqueles banhos rituais que os fariseus faziam, eram sacramentos da antiga aliança. Sacramento quer dizer um sinal visível de uma graça invisível. Então, havia sacramentos no Antigo Testamento e agora nós estamos na nova lei. Os sacramentos da nova lei são 7. Batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Os 3 primeiros são chamados da iniciação cristã: batismo, confirmação e Eucaristia. Depois os sacramentos de cura, um para curar o corpo, unção dos enfermos, outra para curar a alma, penitência ou reconciliação ou confissão. Por fim, os sacramentos chamados de missão, que são a ordem e o matrimônio. Comunhão e missão. Ordem e matrimônio. Então entramos no sacramento de iniciação cristã, como o nome já diz. Nós cristãos temos um rito de iniciação. Em cada sociedade, em cada grupo, existem esses ritos de iniciação, que são aquelas coisas que você tem que fazer para passar a ser membro do grupo. Então, nas nações indígenas, há ritos de iniciação. Por exemplo, há algumas nações indígenas que o menino, quando vai entrar na fase adulta, ele tem que passar uns dias na floresta para aprender a se virar sozinho, para aprender a caçar, pescar. E se ele sobreviver, ele pode entrar no mundo dos adultos. Esse é um rito de iniciação, né? A maçonaria tem ritos de iniciação. As outras religiões todas têm ritos de iniciação. Podemos dizer que na nossa cultura nós temos ritos de iniciação também. Por exemplo, para alguém entrar numa escola, vamos supor, um adolescente mudou-se para uma outra cidade e ele vai ingressar na escola. E aí, na turma, ele tem que fazer alguma prova de fidelidade, de lealdade, para fazer parte daquele grupo de amigos. Um outro rito de iniciação muito conhecido, que hoje, polemicamente, é até banido em muitos lugares, é quando alguém começa a fazer um curso universitário, os chamados trotes, né? Em que o novato tem que passar por alguns ritos, né? Que em alguns momentos, em alguns lugares, são meio vexatórios, são meio depreciativos e precisam ser revistos, realmente, né? Mas, enfim, isso é um rito de iniciação. Nós temos esses ritos de iniciação, que são 3. Por eles, nós nos tornamos verdadeiramente cristãos. Só depois de passarmos pelos 3 é que nós somos cristãos maduros, né? Batismo, depois a confirmação, depois a Eucaristia. Quem não é crismado, por exemplo, que é o sacramento da confirmação, ainda está imaturo na sua fé cristã. É preciso dar esse passo. Se você que está me ouvindo agora ainda não foi crismado, crie coragem, matricule-se no curso de crisma, na sua paróquia, e seja crismado, que é muito importante para você ser iniciado na fé cristã. Então o batismo, 1213, é a porta dos sacramentos, é o primeiro dos sacramentos. Ninguém pode receber outro sacramento sem ser batizado, né? Portanto, por exemplo, tem gente que pergunta, né? Ah, padre, tal criança recém-nascida
está muito mal no hospital. Poucos dias uma pessoa me disse, né? Nasceu a criança e está muito mal. A família está pedindo a unção dos enfermos. Não pode dar a unção dos enfermos. Por quê? Porque o batismo é a porta dos sacramentos. Ninguém pode receber qualquer sacramento antes do batismo. Outro erro comum é que adolescentes que estão fazendo curso de crisma, mas que ainda não foram batizados, né, estão se preparando para o batismo, junto com a turma de crisma, e aí o catequista manda o menino ir confessar-se, junto com os outros crismandos. Né? Ué, não pode se confessar, porque ele ainda não foi batizado. Né? Então, o batismo é a porta dos sacramentos. Como se chama esse sacramento? Batismo vem de baptizein, em grego, que significa mergulhar. Nós somos sepultados na morte de Cristo. É isso que significa o batismo. Lembre que nós falávamos que os sacramentos são aquelas coisas que têm poder de operar aquilo que significam. Né? Então aqui está o exemplo. O batismo significa um sepultamento da morte. Morte por afogamento. Né? Ser sepultado na água quer dizer morrer afogado. No naufrágio, por exemplo. Então, se é isso que o batismo significa, então quer dizer que é isso que acontece realmente no plano espiritual. Né? De fato, aquela pessoa se torna uma nova criatura, porque morre com Cristo e com Cristo ressuscita, tornando-se um novo homem. Então, é um banho. O batismo é um banho. O que o banho faz? Nos lava. Então, é isso que o batismo faz. Só que o batismo lava a alma. Né? É também denominado iluminação, porque no batismo a pessoa recebe o fogo aceso na noite da Páscoa, no Círio Pascal. Porque o batismo é a iluminação da pessoa. Antes do batismo, todos viviam nas trevas. As trevas do pecado, as trevas da mentira, etc. Agora, no batismo, nós somos iluminados por Cristo. Além disso, 1216 também é chamado de unção, porque há duas unções. Unção quer dizer ser assinalado com óleo. Há uma unção antes do batismo, no caso das crianças, é a unção no peito. Se for adulto, é a unção na palma da mão ou no ombro. Né? É a unção dos catecúmenos, com o óleo dos catecúmenos. E depois do banho batismal, a segunda unção na fronte, com o crisma. Então, o batismo é uma unção. Vamos lembrar que o nome Cristo significa ungido. Cristo é a tradução da palavra hebraica Messias. Messias quer dizer aquele que recebeu a unção, que podia ser o rei, ou um sacerdote, ou um profeta. Os três eram ungidos, né? Recebiam óleo sobre a cabeça. Lembra do rei Davi, quando foi ungido por Samuel? Né? Lembre-se de Elias, quando ungiu Eliseu, jogando sobre ele a sua capa. Né? Certamente também derramou óleo sobre ele. E os sacerdotes da tribo de Levi recebiam a unção com óleo também, a consagração. Então, nós no batismo nos tornamos cristãos porque somos ungidos com esse óleo, ungidos com o Espírito Santo. É chamado também de veste, porque nós nos revestimos de Cristo, como aquela veste nova que o filho pródigo recebe do pai quando volta para a casa do pai. Assim é o batismo, nos reveste, cobrindo a nossa vergonha. O banho, como já falei, porque lava, e é selo também, porque nos guarda e é sinal do senhorio de Deus. Nós vamos falar do selo mais adiante, o caráter. O batismo na economia da salvação. Então, há prefigurações do batismo na antiga aliança. Né? Já na origem do mundo, a água, lá no dia da criação, o Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Assim diz a oração no ritual do batismo. Né? Está aí no número 1218. Então, a água estava sendo incubada pelo Espírito Santo. Essa expressão que está no número 1218.
o Espírito Santo pairando sobre as águas no dia da criação, quer dizer que aquelas águas estavam sendo incubadas, preparadas para chegar no dia do batismo. 1220. A água, ela é símbolo tanto da morte como da vida. A água da fonte simboliza a vida, porque nós dependemos da água para viver. Mas a água do mar é símbolo da morte, porque na antiguidade muitas pessoas morriam naufragadas, né, afundadas. Então, a água também é símbolo da morte. Por isso, no batismo, ao usarmos a água, nós simbolizamos a morte em Cristo, né, a participação na morte de Cristo e a fonte de vida nova, a ressurreição de Cristo. A travessia do Mar Vermelho, lembra do livro do Êxodo, o povo fugiu da escravidão, Deus fez o mar se abrir, o Mar Vermelho, o povo passou a pé enxuto. Então, quer dizer, o batismo estava ali simbolizado, porque pelo batismo nós somos salvos da escravidão do pecado. Depois, a travessia do Rio Jordão. O povo, quando estava chegando à Terra Prometida, Deus fez com que o Rio Jordão parasse no seu curso. Lembra Josué? E então o rio parou e o povo pôde atravessar o rio para tomar posse da Terra Prometida. Portanto, é por isso que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Porque chegou a hora de tomar posse da Terra Prometida, que é o céu, que é a salvação. Cristo é o novo Josué. Aliás, a palavra Jesus, Yeshua, é uma forma aramaica do nome Josué. Sabia disso? Então, Jesus, ele é o novo Moisés, Jesus é o novo Josué, que conduz o povo de Deus para a Terra Santa, para a salvação. Muito bem. O batismo de Cristo, 1223. Então, aí se diz que Cristo não tinha necessidade de ser batizado por São João Batista, porque ele não tinha pecado. O batismo de João era apenas de penitência, ainda não era o sacramento do batismo. O batismo de João ainda era um sacramento da antiga aliança, preparando imediatamente para chegar o batismo cristão. Mas Jesus entra voluntariamente na fila dos pecadores para manifestar o seu aniquilamento, 1224. Quer dizer, aniquilamento quer dizer o seu despojamento, a sua humildade. O Filho de Deus se encarnou, foi a kenosis, o aniquilamento, a sua humildade, ele abriu mão da sua glória. Então, Jesus entra na fila dos pecadores como solidariedade com os pecadores. E também os santos padres da igreja viram o seguinte: o batismo de Cristo foi o inverso do nosso. Como é que é o nosso batismo? Você abençoa a água, invoca a palavra de Deus sobre a água se torna santa, então a pessoa mergulha na água. A pessoa é contagiada pela santidade da água. O batismo de Cristo foi o inverso. Cristo é que é o santo, a água não tinha nada de santa. Cristo, ao descer na água do Rio Jordão, batizado por João Batista, ele é que contagiou a água com a sua santidade. Olha que bonito. Então, quando nós vamos ao batismo, nós vamos nos banhar na água que Cristo se banhou. Misticamente, aquela água ali, na celebração do batismo hoje, é a água do Rio Jordão onde Cristo se banhou. Misticamente. Então, até tem uma expressão popular, quando eu vejo alguém dotado de muitos dons, muitas capacidades, eu digo assim: eu quero me banhar na água do seu banho. Quero tomar banho na água em que você se banhou. Para ver se eu pego essa habilidade. Então, podemos dizer isso também no batismo. Nós, no batismo, nos banhamos na água em que Cristo se banhou. E nós nos tornamos santificados pela força de Cristo. O batismo na igreja. O batismo é número 1226. Primeira coisa, o batismo sempre está ligado à fé. Não pode ser batizado quem não tem fé. Por isso, nós vamos ver adiante, é necessário o catecumenato, é necessário a catequese, é necessário o conhecimento da palavra, até que se desperte a fé. Se a pessoa quer viver na fé cristã,
então ela vai ao batismo, né? Batismo sem fé é um grande equívoco. Um grande erro dos colonizadores portugueses e espanhóis, quando vieram para o Novo Mundo, né? Que era a América, o continente americano, eles forçaram muitas vezes, obrigaram muitas vezes as pessoas a serem batizadas. Tanto os indígenas, né? Como depois os africanos escravizados aqui, trazidos para cá. Muitas vezes obrigaram a receber o batismo, o que é um erro. A igreja já pediu perdão. O Papa João Paulo II pediu perdão no ano 2000 por esse absurdo que aconteceu, né? Porque o batismo tem que ser voluntário, tem que ser pedido, não pode ser forçado. Isso aconteceu também em Portugal, por exemplo, né? Quando Portugal tinha que dar um jeito nos judeus, os judeus não eram mais aceitos lá, então se obrigava a pessoa, né, direta ou indiretamente, a se batizar como católico para poder parar de ser perseguido. Uma coisa muito triste, né? São coisas tristes da nossa história. Então o batismo é ligado à fé, portanto tem que ser um ato voluntário. E aí ele produz duas coisas: o perdão dos pecados, a expulsão do demônio, e o dom do Espírito Santo. Uma sequência óbvia, né? Vamos imaginar que nós estamos tomando posse de uma casa velha, cheia de sujeira, e para eu entrar nessa casa, para eu poder morar nessa casa, primeiro eu tenho que limpar essa casa, detetizar essa casa, né? Então, primeiro a gente realiza o perdão dos pecados e o exorcismo. Pedimos a Deus que liberte aquela pessoa do poder das trevas, do poder do demônio. Limpou a casa, lavou a casa, agora sim o Espírito Santo pode entrar, né? Então, são as duas ações do batismo na alma. Perdoa os pecados, liberta do maligno e introduz o Espírito Santo. A pessoa batizada se torna hóspede. O Espírito Santo se torna hóspede da pessoa que foi batizada. Muito bem, 1228, Santo Agostinho diz: une-se a palavra ao elemento e acontece o sacramento, né? Então o batismo, o sacramento do batismo é a palavra unida ao elemento. Qual a palavra? Palavra tirada dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula do sacramento do batismo, né? Dizendo essa palavra, tendo água, realiza-se o batismo, desde que a pessoa tenha a intenção de fazer o que a igreja faz, né? 1229 seguintes, como é celebrado o batismo? Em etapas. A iniciação cristã se dá em várias etapas. No caso de batismo das crianças, a gente inverte a ordem. No batismo de adultos, primeiro se inscreve no catecumenato. Tem um rito da inscrição, a pessoa vai lá se inscrever para entrar na catequese, né? E aí a pessoa se torna um catecúmeno. Catecúmeno quer dizer alguém que se inscreveu para ser cristão, para ser batizado. No caso do batismo de crianças, faz-se um catecumenato pós-batismal. A criança é batizada, né, antes do uso da razão, ainda nova. Depois, quando ela adquire o uso da razão a partir dos 7 anos, ela ingressa na catequese. Então, apenas inverte, mas é necessário catequese tanto no batismo de adultos quanto no batismo de crianças. Porque essa catequese é o período de desabrochar a graça que a pessoa recebeu no batismo. Deixar essa graça desabrochar. No caso dos batismos de adultos, o ideal é que seja uma única celebração com os 3 sacramentos, 1233. Na mesma celebração, a pessoa é batizada, confirmada em seguida e participa da comunhão eucarística, né? É assim que a igreja vem nos pedindo para fazer agora. Mistagogia, 1234. O que é mistagogia? É a pedagogia do mistério, já falamos isso aqui, né? É ir introduzindo a pessoa no mistério de Deus, para que vá compreendendo o significado de cada símbolo, de cada rito, né?
1237, os exorcismos, já falei, né? O candidato renuncia explicitamente a Satanás, ou por ele mesmo, ou através dos pais e padrinhos, no caso de crianças recém-nascidas, né? Que ainda não sabem falar, não podem decidir, então os pais e padrinhos decidem por ela. 1239, o rito essencial do sacramento do batismo, né? Depois dessas etapas todas, da catequese, o anúncio da palavra, os exorcismos, os escrutínios, né? Aí, então, depois de tudo isso, o que é escrutínio? Eu falei a palavra, não expliquei, né? Os escrutínios é quando a pessoa é apresentada à comunidade, né? E a comunidade dá o seu depoimento. A comunidade diz, realmente ele está participando, ele tem participado. E aí a comunidade reza pelo catecúmeno, né? São vários escrutínios que são feitos durante os domingos da quaresma, até chegar à noite da vigília pascal. Naquela noite se batizam os adultos. 1239 fala das duas formas de batizar. Pode ser por tríplice imersão ou tríplice infusão, 1240. Tríplice quer dizer fazer 3 vezes, né? Tríplice imersão. Imergir quer dizer afundar. Então, pode ser feito o batismo por imersão. Então, o padre ou o diácono, né? No caso do adulto, seria o padre, porque é sempre de uma missa. Então, o padre ou o bispo, segurando o catecúmeno, mergulha 3 vezes na água, né? Ou pode ser tríplice infusão. Lembra a palavra infusão? Nós usamos infusão para chá, né? Infusão de chá. Você coloca o sachê dentro da água fervendo, né? Infusão. Então, infusão quer dizer jogar água, né? Jogar água sobre a cabeça da pessoa. Tanto faz imersão ou infusão. O que importa é o símbolo do banho. Na antiguidade não havia chuveiro, então o comum era banho por imersão. As pessoas desciam ao rio ou a uma banheira e se afundava nela para se banhar. Depois surgem os chuveiros. Vai mudando a forma de tomar banho por infusão. A água cai sobre a cabeça das pessoas. Então, a igreja autoriza essas duas formas de batismo. Pode ser por imersão ou pode ser por infusão. O engraçado é que tem gente que foi batizado por infusão na igreja católica, como criança, depois se converte para uma denominação não católica e diz assim, eu tenho que ser batizada nas águas. Ora, você não foi batizado nas águas? Onde é que está escrito que só o batismo por imersão é que é batizar nas águas? Tem o menor sentido isso, né? Tem o menor sentido. Muito bem. Seguindo, já falei isso aqui, as duas unções, o significado da palavra ungido. Quem pode receber o batismo? Toda pessoa ainda não batizada, e somente ela, diz o Código de Direito Canônico. Então, qualquer pessoa que queira ser cristã pode ser batizado, desde que já não tenha sido batizado uma vez. Porque só há um batismo. Não existe mais do que um batismo, né? Só o primeiro é válido. O segundo, terceiro, quarto batismo não é válido, não são válidos. Batismo das crianças. Por que nós batizamos crianças? Desde o século II nós temos documentação provando o costume de batizar crianças. Mas no livro Atos dos Apóstolos, por exemplo, Atos 16, diz que os apóstolos entram na casa das pessoas, na casa de Cornélio, por exemplo, na casa do centurião, né? Os apóstolos entram lá e diz o texto que todos os que estavam na casa foram batizados. E muito provavelmente havia crianças também. Se o texto diz que todos foram batizados, está implícito aí que as crianças também, né? O batismo de crianças ressalta ainda mais a gratuidade do batismo, né? O batismo é pura graça. A criança nada fez para merecer ser batizado. O batismo é gratuito. E também, se a igreja não batizasse crianças, os pais estariam
privando a criança de se tornar filho de Deus, né? Se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Então, é a mesma coisa, por exemplo, de vacina. Imagina se um pai disser assim: eu não vou dar a vacina para o meu filho porque ele ainda não pode decidir se quer ou não quer ser vacinado. Nós estamos aí essa maluca polêmica, né, sobre quem deve ser vacinado, se eu tenho direito a escolher ou não tenho direito a escolher. Enfim, essa grande confusão que nós estamos vivendo hoje. Imagina se um pai disser isso. E vai expor o seu filho ao risco de várias doenças. Ele pode morrer, pode ficar paralítico por causa disso, né? Poliomielite, olha quanto mal tem feito, né? Então, o pai não pergunta à criança: você quer ser vacinado? Não. Se o pai sabe que a vacina vai dar uma coisa boa, o pai, que tem a responsabilidade por aquela criança, decide dar o batismo, a vacina. A mesma coisa se diz para o batismo, né? Não há motivo pelo qual a gente deva adiar o batismo até a idade adulta. Porque os sacramentos, eles não valem, eles não exigem plena consciência. Por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, né, pode ser batizada, pode receber a comunhão. Uma pessoa cheia de deficiências, né, mentais, intelectuais, pode receber os sacramentos, mesmo que não tenha total condições de compreender. Então, o batismo vale por si mesmo. Não depende da compreensão da pessoa para ter validade, né? 1253. No rito de batismo, tanto de criança como de adulto, a igreja pergunta: que pedes à igreja? Interessante, porque a resposta não é batismo. Quando a igreja pergunta: que pedes à igreja? A resposta é a fé. No ritual de batismo de crianças, o ritual deixa em aberto para a pessoa responder o que quiser. Mas a resposta correta, e no de adultos está explícito, é a fé. O que eu peço é a fé, porque é a fé que me salva. A fé que me faz aderir a Cristo. O batismo é que me confere a fé. Mas o que eu peço é a fé, e não diretamente o batismo. Então é interessante, né? O que pedes à igreja? Eu peço a fé. Então toma a fé. Como é que eu recebo a fé? Pelo batismo. O batismo é a forma como nós recebemos a fé. E não só a fé. A fé, a esperança e a caridade. As 3 virtudes teologais nos são dadas no momento do batismo. 1255, um tema tão polêmico, tão importante, né? O padrinho ou madrinha. O que são os padrinhos? São aqueles que participam da missão dos pais, de ensinar a fé cristã, incentivar a prática da fé cristã. Portanto, cristãos firmes, capazes e prontos a ajudar o novo batizado em sua caminhada na vida cristã. Tá aí, ó, 1255. Não é o padre fulano, o padre Beltrano que está sendo rígido demais, né? Por que não, uma pessoa que seja espírita, uma pessoa que seja ateia, uma pessoa de outra denominação cristã, bom, nesse caso, pode ser padrinho com uma parte católica, né? Não podem ser padrinhos, no caso, o espírita, o ateu, o budista, o muçulmano, não podem ser padrinhos. Por quê? Porque é exigido que para exercer esse ofício em nome da igreja é uma função eclesial, diz aí, ó. É uma função eclesial. E se é eclesial, quem decide quem pode ou não é a igreja, e não os pais. Isso é muito importante. Ah, eu decidi, eu convidei o fulano para ser padrinho. Querido, você não tem autoridade para isso. O batismo quem confere é a igreja, e tem que ser de acordo com as normas da igreja. Ah, mas porque o fulano é meu colega, fulano eu já chamo de compadre, fulano é meu amigo, é meu colega de trabalho, sei lá o quê. Não interessa, não é para isso que serve ser padrinho, né? É uma função eclesial. Então quem dá ou não autorização para tal pessoa ser padrinho ou madrinha é a igreja, né? Tem que ser alguém praticante da fé. Um católico não praticante não pode ser padrinho. Porque como é que ele vai incentivar a criança a frequentar a igreja se ele mesmo não frequenta? É uma incoerência. Seria jurar falso diante do altar, né?
E tem que ser um cristão que está de acordo com as orientações da igreja. Uma pessoa que vive junto com outra, por exemplo, não pediu o sacramento do matrimônio. Essa pessoa não pode comungar, essa pessoa está em pecado. Como é que essa pessoa vai ser padrinho? Se ele mesmo não entende o valor dos sacramentos, como é que ele vai, né, testemunhar e apadrinhar alguém no sacramento? Então é por isso que tem que ser gente participante, e tem que ser católico atuante em comunhão com a igreja, e não pessoas que estão afastadas da igreja. Quem pode batizar? O bispo, o presbítero, os diáconos, na liturgia latina, né, na igreja latina, porque no Oriente, o diácono não, só bispo e presbítero. E olha que interessante, em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tenha a intenção de fazer o que a igreja faz, pode batizar. E se usar a fórmula trinitária. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Atenção, hein, gente. Não pode mudar a fórmula. Recentemente saiu uma notícia de que um padre na Bahia, em Salvador, a igreja mandou recolher, fez um recall, né? Assim como acontece com carros quando aparecem defeitos de fabricação. Todas as pessoas batizadas por esse padre nos últimos 20 anos, desde que ele chegou ao Brasil, né, que é um padre estrangeiro, têm que procurar o batismo de novo. Tem que procurar o batismo, porque o batismo não foi válido. Por quê? Porque o padre não fazia o que a igreja faz. O padre dizia assim: fulano, nós te batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é nós. Por quê? Porque não é a comunidade que dá o batismo. É Cristo que dá o batismo. Então, quando o padre diz, eu te batizo, o eu aí, o padre está emprestando a sua voz para a pessoa de Cristo batizar. Então, quando ele diz, nós batizamos, nós te batizamos, é como se o batismo fosse conferido pela igreja. E não. É conferido diretamente por Cristo, por meio da igreja. Então não pode mudar a fórmula. Esses dias eu vi numa rede social um padre, alguém filmou o batismo e o padre diz assim: eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Tá errado. Tem que batizar de novo. Porque não é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. É um nome só. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por isso essa musiquinha que cantam aí, né? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Corta essa música, joga fora, enterra. Essa música está erradíssima. Porque não são 3 nomes. O nome aí significa a substância divina, a natureza divina, né? Que é compartilhada pelo Pai e o Filho e o Espírito Santo. Então é o nome dos 3. Tem que falar exatamente o que a igreja fala, o que Jesus mandou falar, né? Em Mateus capítulo 28. Fazei que todos sejam meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Saiu assim dos lábios de Cristo, e é assim que nós devemos dizer. 1257. Será que nós realmente temos necessidade do batismo? Sim. O batismo é necessário para a salvação. Deus vinculou, aí interessante, né? Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo, mas ele mesmo não está vinculado a seus sacramentos. O que quer dizer isso? Vincular quer dizer depender, né? Então, Deus fez a salvação para nós depender do batismo. Mas Deus não está, nada vincula Deus, nada prende Deus. Deus é livre. O vento sopra onde quer, disse Jesus a Nicodemos. O vento sopra onde quer. Então, nós estamos submetidos às regras da igreja. Deus não. Deus tem os meios extraordinários, né? Por isso aqui no número seguinte, 1258, se diz aí que quando uma pessoa morre antes do batismo, se morreu por causa da fé cristã, no caso de um mártir, por exemplo, podemos dizer que ele foi batizado no batismo de sangue. A própria morte dele, embora não seja um sacramento,
concedeu a ele a salvação, que é ordinariamente concedida no batismo. Extraordinariamente, a morte desse mártir foi para ele equivalente a um batismo, e ele foi salvo. Ou então o desejo do batismo. Batismo de desejo. O que é isso? É quando alguém queria ser batizado, talvez até se inscreveu como catecúmeno, mas morreu antes. Ele tinha o desejo. Ou então os pais tinham a intenção de batizar aquela criança, mas não deu tempo. Não deu tempo de batizar a criança, ela morreu antes. Né? Então nós podemos dizer que a intenção dos pais de dar o batismo assim que possível supriu a falta do batismo. Embora essa intenção não seja um sacramento, nós podemos acreditar, recomendar aquelas crianças que morreram sem batismo à misericórdia de Deus, crendo que Deus há de encontrar um caminho de salvação para elas, um caminho extraordinário, já que Deus não está obrigado por nada e nem por ninguém. Deus é livre. 1262, a graça do batismo. São dois os efeitos do batismo. Já falamos. Purificação dos pecados e novo nascimento no Espírito Santo. Então, para a remissão dos pecados, o batismo apaga três coisas. O pecado original, que é aquela privação da graça, que nós herdamos de Adão e Eva, né, por sermos descendentes deles. Mas apaga também os pecados pessoais cometidos até ali, no caso de adultos, e apaga também todas as penas do pecado, as sequelas do pecado. Lembra quando, nós vamos falar adiante quando falarmos de indulgências, né? O pecado mortal, ele produz em nós duas coisas, uma culpa pessoal e produz também uma pena, uma consequência, assim como uma doença. Tem sintomas e deixa sequelas. Eu tomo o remédio, né? Aquele remédio combate a infecção, por exemplo. Combate os sintomas. Mas pode ser que aquele remédio não combata as sequelas. Né? A pessoa continua com sequelas daquela doença e tem que fazer um outro tratamento para receber. Então, no caso do batismo, as três coisas são apagadas. Né? O pecado original, o pecado pessoal e a sequela do pecado, as penas do pecado. Agora, os pecados que ela cometer depois do batismo, a culpa é apagado na penitência. Vamos falar disso. Confessando, recebendo a absolvição sacramental. E as penas? São as indulgências, é o purgatório. Né? Nós temos que pagar as penas que são as consequências devidas aos nossos pecados. Arcar com as consequências dos nossos erros. O que permanece depois do batismo? As consequências temporais, os sofrimentos, a doença, a morte e a concupiscência. Concupiscência quer dizer uma má inclinação. Nós, pelo pecado original, nós temos uma inclinação, uma tendência para o mal, uma tendência para o pecado. E isso não é apagado no batismo. Isso nós seguimos levando. Por que Deus não tira também a concupiscência? Deixada para os nossos combates, a concupiscência não é capaz de prejudicar. Então, a concupiscência não é pecado. Para nós católicos, não. Para os protestantes, a concupiscência é pecado também. Para nós, não. É apenas uma tendência, a uma suscetibilidade às tentações. Isso que é concupiscência. Né? Eu acabei de ser batizado, mas eu continuo tendo um ponto fraco. Bebida, por exemplo. Né? Então, eu tenho a concupiscência. E para que Deus não tira a concupiscência? Porque Ele quer que eu participe da minha salvação. Pelo meu esforço, pelo meu empenho, fugindo das ocasiões. Deus quer ver o meu engajamento, né, para a minha salvação. Então, essa é a parte do perdão dos pecados, a remissão dos pecados. A parte da criatura nova, né, o que significa? Significa que eu sou adotado por Deus como filho no batismo. Significa que eu me torno participante da natureza divina, eu me torno membro do corpo de Cristo, eu me torno templo do Espírito Santo. Tudo isso acontece no batismo,
porque eu me torno uma criatura nova. Eu ressuscito com Cristo para uma vida nova. Eu sou incorporado à igreja, que é o corpo de Cristo, né? Eu faço parte agora do sacerdócio comum dos fiéis. Eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço a Deus. O batismo é uma submissão total a Deus, né? Aí nós chegamos ao final, mas permita-me comentar até o número 1274, porque na aula que vem a gente já começa aqui falando da confirmação, tá certo? 1271. Aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Então, quer dizer, o batismo é um vínculo sacramental da unidade. Aqueles irmãos nossos, por exemplo, que foram batizados na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, na Igreja Assembleia de Deus, se eles foram batizados com essa fórmula, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e se é profissão da fé cristã, conforme está no credo, e se havia água, e se a pessoa que fez o batismo acreditava na necessidade do batismo para a salvação, então, mesmo que essa pessoa esteja lá na Igreja Batista, há uma comunhão pequena, imperfeita, mas há uma comunhão dela com a Igreja Católica. E quando se diz que não há salvação fora da Igreja, nós reconhecemos que a salvação também está presente para esses cristãos das outras denominações, porque mesmo que eles não queiram, mesmo que eles não saibam, eles estão ligados a nós pelo batismo. O batismo imprime caráter, um caráter indelével. Caráter quer dizer um selo, um sinal, uma marca que me capacita, me consagra para o culto cristão. Esse selo nem o pecado apaga, nem o inferno apaga, né? As outras graças que eu recebo no batismo, por exemplo, a graça da pureza, da purificação dos pecados. Essa graça, se eu cometer um pecado mortal, eu perco. Eu perdi a graça. Agora eu tenho que me arrepender e confessar para recobrar, receber de novo a graça. Agora, tem uma coisa que o pecado não apaga. Tem uma coisa que o batismo dá que é para sempre. Que nem se eu for para o inferno vai apagar de mim. E mesmo se eu estiver no céu, eu vou ter esse caráter de cristão, esse caráter de membro do corpo de Cristo, né? É o selo do Senhor, é o selo do Espírito Santo, que é comparado muitas vezes àquela marca que o gado recebe, né? Quando é comprado por alguém, aquele boi, aquela vaca recebe as iniciais do seu novo dono, né? Então no batismo nós recebemos esse caráter que é como se fosse Deus marcando com um selo o seu nome em nós, né? Nós pertencemos a Deus. Ninguém vai mexer com aquele boi porque sabe que ele pertence ao fulano. Tá lá as iniciais do proprietário. Então, nós recebemos essa marca que prova que nós somos filhos de Deus. Obrigado pela atenção. Firme no nosso estudo. Vamos entrar agora no mês de junho, né? E no dia 6 de junho nós teremos a aula 23. Portanto, vamos ler até o número 1339 do Catecismo. Deus abençoe você.